Então aqui, gente, ó, essa caixinha que nós vamos fazer é a caixinha para casca de 50 gramas. Ela é pititica, ela é uma gracinha. Então eu até coloquei essa colherzinha de plástico aqui, porque aquela minha tradicional nem sonha em entrar aqui. Tá? E ela tem as medidas aqui de 10 centímetros aqui de comprimento, 8 centímetros de largura e 4 centímetros de altura, tá bom? Então eu vou passar para vocês agora as medidas dos papéis que nós vamos utilizar. Então eu peguei aqui, inclusive, para fazer essa caixa, eu estou utilizando aqui um papel impresso, papel 180, peguei uma estampa, imprimi aqui na minha impressora. Eu já fiz algumas marcações aqui para adiantar, tá? Mas pra gente ver que realmente essas caixas pequenas a gente pode fazer com 180. Medida da base, 16 centímetros por 18 centímetros, tá bom? E nós vamos ter uma altura, aqui uma borda de 4 centímetros. A tampa, papel da tampa, deixa eu ver aqui que eu anotei, 12,2 por 14,2, uma altura de 2 centímetros, tá? Ó, esse daqui, gente, já é um papel craft. Esse aqui tem gramatura 200, tá? E ele vai ter as medidas aqui de 10,7 por 12,7 e uma bordinha de 1,5 de altura, tá bom? Então agora eu vou mudar a nossa câmera aqui, que eu vou colocar pra vocês verem aqui a minha mesa, tá? Vamos pegar primeiro aqui a base. Então a base, gente, eu já tenho aqui então 16 por 18, né? Eu já fiz a marcação de 4 centímetros aqui e já vinquei com régua estilete. Para quem não sabe vincar com régua estilete, o que a gente faz? A gente pega aqui a linha régua, pega o estilete e passa de levinho, tá? Isso vai dar um pequeno corte aqui no papel e vai fazer com que ele fique mais fácil na hora de dobrar. Então, como eu já vinquei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa dobra aqui, eu não vou precisar da base, e eu utilizo uma tampa de caneta para poder ajudar nessa dobra. Essa vincagem a gente precisa também fazer com bastante cuidado para vincar direitinho em cima da reta. Se você tiver dificuldade de vincar direto assim para onde a lateral ela precisa ficar, você vira ela para baixo, volta para cima e vinca, tá? Nós temos aqui esse quadradinho, esse retângulo aqui no meio, ele vai ter 8 por 10. Essas abas que ficaram dobradas vão ser as laterais, que vão ter 4 centímetros. O que eu vou fazer aqui é colar essas bordinhas agora. Então eu vou cortar aqui nesse quadradinho, eu vou cortar uma parte, a outra vai ficar presa. Eu corto essa pontinha para ajudar na hora da colagem. Precisa cortar? Não precisa, é uma questão de que na hora que a gente cola, às vezes essa pontinha ela fica para cima, né? Porque quando a gente está cortando a mão, é normal ter diferença, tá certo? Então eu vou fazer isso para todas as pontinhas. Então, feito isso daqui, gente, ó, aqui eu tenho cola branca, tá? Cola branca extra forte. Eu vou pegar e vou passar em toda a bordinha aqui. Eu vou colar, vou alinhar bem e venho com clipes. Eu utilizo esses clipes aqui, que são clipes, eles são encapados, tá? Não são esses clipes aqui, tá vendo? Esses mais comuns, eles podem vir a sujar a caixinha, tá? Então, se vocês tiverem esses clipezinhos encapadinhos, que são coloridos, eles além de não serem tão fortes, a ponto de dobrar a caixinha, né, virar elas, eles não correm o risco de sujar. Se você não tem,
pega o clipe, abre ele assim um pouquinho, para tirar um pouco essa força que ele tem. Pega um pedacinho de papel, coloca por cima, onde você vai colar as abinhas, tá? Eu já dei essa dica em algum dos vídeos, eu já não tô lembrada qual que foi. Ó, essa basezinha aqui, tá? Na hora que a gente for colar, a gente toma bastante cuidado para não encharcar muito de cola essas abinhas, porque quanto mais fino for o papel e mais poroso for o papel, quando seca fica aquelas ondulações, tá? Coisa que não vai acontecer se a gente colocar cola suficiente e se a gente utilizar papel mais grosso. Então a base tá pronta, eu vou deixar ela secando, tá? Vou deixar ela aqui em cima. Agora eu vou fazer a tampa com vocês. Ela tem aqui então 12,2 por 14,2 e eu medi aqui 2 centímetros em cada lateral, que vai ser a altura da tampinha. Tá? Aqui, se você quer fazer tampinha sem visor, daqui você vai dobrar e vai colar que nem a base. Tá? Eu vou deixar só dobradinho já, mas antes de colar as abinhas, nós vamos fazer o visor. Fiz a vincagem e agora nós vamos fazer o visor. Então, vindo aqui com vocês, acetato. O que é acetato? É essa plaquinha aqui que parece um plástico duro, tá? Transparente. O acetato e a folha de retroprojetor, eles são muito parecidos. A folha de retroprojetor, ela é um pouco mais fina. Aqui, esse daqui é o plástico que eu falei. Tá? É o plástico de mesa transparente, geralmente ele vem com esse pedaço de papel, parece um papel de seda. Então, eu já cortei mais ou menos no pedacinho que eu vou precisar. Vou fazer minha moldura, a borda já foi feita, então eu vou fazer a minha moldurinha. A moldurinha a gente faz a partir aqui dessa dobra, que é da lateral da caixa, tá? Da tampinha. Então eu vou fazer essa bordinha com 1 centímetro de largura. Porque como essa caixa é pequenininha, então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o zero da régua em cima da dobra, tá? Então, ó, vou marcar 1 centímetro aqui, 1 centímetro aqui embaixo. Eu vou alinhar, traçar uma reta para poder visualizar o visor, tá bom? Então aqui, gente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o visor. Aqui a gente tem que firmar bem a mão na régua, vir com o estilete certeiro, tá? Porque para evitar umas rebarbinhas que fica aqui no visor. Aqui, deixa eu ver, vai dar... Né, cortei aqui, podia ter cortado um pouquinho maior, agora eu vou ter que mirar bem aqui a minha fita dupla face. Fita dupla face, algumas pessoas relatam que acham fita dupla face cara na sua cidade, então eu vou deixar aqui como dica, ó. Gente, eu compro da Adelbras. Essa fita é uma fita dupla face papel. Existe a fita dupla face acrílica, ela é mais cara. Então como é que eu vou fazer aqui? Vou fazer colocando a fita dupla face na tampa para vocês verem. Então eu vou vir aqui e vou cortar mais ou menos o tamanho que eu preciso aqui para lateral. Eu vou cortar essa fita dupla face no meio. Então eu vou colocar aqui. Então, deixa eu ver aqui, olha, deu a ponta, tá? Eu devia ter cortado um pouquinho mais largo esse plástico aqui. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou tirar as capinhas. Aqui, se fosse acetato, vocês sabem, né? Eu teria colocado a fita dupla face aqui. Tá? Como aqui é mole, dá pra fazer, eu fiz isso no último vídeo de caixa de colher de 100 gramas. Aí aqui eu tô trazendo de um outro jeito. O que eu faço é colo primeiro na parte menor. A parte menor eu tenho espaço aqui para trabalhar, tá? Então vamos com bastante concentração aqui para eu conseguir colar, que já ficou torto. Pronto. Aqui. Aí eu venho esticando. Estico de um lado. Depois eu venho do outro aqui. Eu vou ter que puxar um pouquinho porque desceu antes de eu terminar. Tá? Eu espero que esteja dando para vocês verem mais ou menos, porque fica meio claro aqui, ó, empapuçou aqui um pouquinho aqui no cantinho. Aí eu puxo um pouquinho e vou puxando aqui. Tá? Olha aqui como é que ficou. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos cortar as pontinhas aqui e ir colando. Então, feita aqui a nossa tampinha, tá? Agora eu vou deixar ela secando também, vou pro berço, pra gente poder finalizar a caixinha. Então, eu vou pegar a minha forminha de 50 gramas. Eu recortei da minha forma, porque como vocês sabem, eu compro formas testes. Essa forminha aqui, que eu comprei, tá? Ela tava aqui do ladinho. Então, eu recortei uma casca para que eu pudesse utilizar como molde e vocês terem referência de alguma coisa parecida com ovo dentro da caixa. Mas vocês não precisam recortar a forma de vocês. Para tirar o molde, vocês podem pegar um pedaço de papel de seda, colocar em cima e passar a caneta aqui, canetinha, né? No contorno aqui. Não precisa ficar muito certinho. Vocês pegam esse contorno aqui, pega o papel branco do lado que tá riscado com canetinha. Vocês colocam e passa por cima como se fosse um carbono, vai funcionar como se fosse isso. Aí vocês fazem o molde, tá? Então, ó, 10,7 por 12,7. A lateral dele aqui vai ser de 1,5 centímetro, tá? Em todos os lados. Então, aqui eu já risquei, eu já vinquei. E eu vou dobrar. Então, aqui dobradinho. Cadê minha tesoura? Aqui no a gente não precisa colar as pontinhas, tá? A gente vai cortar esses quadradinhos aqui e cortar mais um pedacinho aqui, assim, ó. Tá? Ele fica com esse acabamento aqui, esse Vzinho aqui. Aqui, aí na hora de encaixar, a gente simplesmente pega essas abinhas aqui e encaixa dentro da base, tá bom? Não precisa colar, ela mesma vai se ajeitar lá dentro. Se de repente o berço ficou um pouquinho menor que devia, essas abinhas aqui, elas seguram, elas ficam agarradinhas lá dentro da base. Então eu vou pegar, vou virar aqui no verso, eu não vou fazer um molde para não estender demais, eu vou fazer direto aqui. Mas você na sua casa aí, depois que você for fazer, você pode fazer um molde, tá? Então, o que eu vou fazer é pegar a casquinha, vou colocar do lado que eu quero que ela fique, eu quero que ela fique pra cá, então eu ponho ela pra cá. Você vai fazer a mesma coisa com o molde. E eu vou contornar, fazer um contorno inicial. Tá? Então, eu tenho esse contorno aqui, só que esse contorno ele é da casca inteira,
para que a gente encaixe a casca dentro aqui nesse encaixe, ela precisa ser um pouquinho menor e crio uma camada para dentro dele. Eu venho com a própria canetinha aqui, crio essa camada, ó. Certo? Então a gente vai, é diferente a gente cortar aqui nessa borda do que cortar aqui aonde, aqui nessa borda interna, tá? Então eu vou deixar assim, eu acredito que esteja um tamanho bom. A gente precisa fazer um corte inicial com estilete, tá? Precisa ter bastante atenção aqui para não sair desse limite, tá? Então eu venho aqui e corto como se fosse uma pizza. Aí feito isso, se você tem habilidade com estilete, você pode vir aqui e ir cortando as partes que são mais retas. Aqui tá o meu encaixe. Eu achei que ele ficou bem bonitinho. Aí eu venho aqui, vou medir onde vai ficar a colherzinha e vou fazer 2 risquinhos. Posso fazer isso aqui na frente ou lá atrás? Deixa eu fazer lá atrás para não ficar marquinha, né? Então eu faço aqui 2 risquinhos, eu faço a olho, né? O suficiente para que eu possa passar o araminho ou a fita de cetim. Então eu venho aqui, eu corto. Aqui, ó, para poder passar. Se for fita de cetim, a gente passa aqui com auxílio de alguma coisa mais durinha. Se for o araminho que eu compro é esse daqui. Aqui, para essa colherzinha, ele vai ficar muito grande, né? Então eu posso cortar um pedacinho. Aí eu já vou deixar ela aqui mesmo. Tá? Então o bercinho ele também tá pronto. Deixa eu pôr a casca aqui pra gente ver. Ó, tá vendo que a casquinha ela fica um pouquinho pra cima. Deixa eu ver se tá aparecendo na câmera direito. Ela fica um pouquinho pra cima, né? E fica um pedacinho aqui na parte de trás, ó. Por isso que se ela fosse do mesmo tamanho que a borda, ela ploft e ela pra dentro, tá? Então deixa eu pegar a base. Né, a marquinha que eu comentei com vocês aqui, ó. É quando o papel é mais fino, a gente põe cola, ele fica meio enrugadinho. Então a gente pode vir aqui com o dedo, dar uma arrumada nesse daqui. Oi! Encaixou, tá? Ela não tá muito justa. Então aqui o bercinho, aqui ó, tá? Ele tá num tamanho legal aqui, fica bem encaixadinho. Você vai colocar aqui o seu ovinho de ovo de colher aqui dentro, fechadinho aqui ó, e aqui está a nossa caixinha, tá gente?